Bom dia, pessoal, tudo bem? Fernando Faria, não é? Hoje eu vim fazer aqui um curto vídeo, né? Tentar concentrar as informações num pequeno vídeo para ajudar os amigos, né? Como sempre é esse o objetivo, né? Recentemente o amigo Tiago Leitão, da Bonsai Mais, me solicitou que eu fizesse um vídeo falando um pouquinho mais sobre ácidos úmicos e fúlvicos, não é? Isso é uma coisa que a gente está utilizando muito hoje na agricultura, né? Já existem produtos sintetizados em laboratório, né? Enriquecidos com outras substâncias as quais você direciona para o uso, né? Então, eu vou tentar explicar a origem, né? Da onde veio, o conceito básico. É um assunto vasto, extenso, né? Demanda muito tempo, né? Mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, embora falar é bom e é muito, e quando você tem o que falar e gosta do que está falando, isso a coisa pode demorar um pouco. Mas vamos lá. O que são as substâncias úmicas, né, do solo, né? As substâncias úmicas do solo nada mais são do que o resultado da ação biológica, né, em cima da massa orgânica do solo, da vegetação, de restos de animais, de restos de vegetais, que ao longo dos anos foram decompostos por intemperismos químicos, físicos e biológicos, na realidade, não é? Então o que acontece? Vocês imaginam que todo ser vivo ele tem em sua constituição todos os nutrientes necessários à formação de tecidos, de células e tecidos vegetais ou animais, né? E no momento que esses seres morrem, né, o seu corpo, as suas partes começam a sofrer decomposição, né? No caso dos vegetais, nós temos a ciclagem, né, constante de carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. Isso vem acontecendo há milhares de anos, né? E em virtude da atuação biológica em cima desses tecidos vegetais e restos de animais mortos, você vai formando o que se chama a parte orgânica do solo. Existem solos mais ricos em matéria orgânica, outros menos ricos em matéria orgânica. Isso em função das localização da região onde ele está, onde ela foi formada, do clima dessa região, né? Locais mais quentes, né? O processo onde não tem tanta água, a matéria orgânica ela é decomposta mais lentamente. Você não tem tanta ação biológica porque não tem a água, né, para ajudar com que isso seja quebrado, hidrolisado e diminuído para que o micro-organismo possa trabalhar, né? Em regiões que você tem temperaturas elevadas e umidade, como é na região de florestas, você tem uma atividade biológica muito intensa, né? Você consegue decompor mais rapidamente esses materiais orgânicos e animais mortos, né? E o que acontece? No tempo, né, que isso sofre essa ação biológica, a matéria orgânica vai sendo decomposta, vai ser reduzida em partículas menores e ação dos micro-organismos, né, com seus ácidos orgânicos, né, quebrando a molécula orgânica, quebrando a parede celular, todos os tecidos e se alimentando, metabolizando essa matéria orgânica e liberando para o ambiente seus metabólitos. Essa matéria orgânica ela vai chegando a um estádio de decomposição, tanto pelos micro-organismos quanto pela natureza, né, que ele chega a um estado de coloide, né, chamado de coloide orgânico, e humus, né? Daí veio o nome humus. É o último estágio de decomposição da matéria orgânica, na qual não há mais ação biológica. É um coloide muito fininho, né? Ela tem uma superfície de contato gigantesca e uma atividade química intensa, né? Dentro do coloide orgânico, né, das substâncias úmicas, né, você tem os ácidos úmicos e os ácidos fúlvicos, e dentre outros, né? Mas esses são os mais importantes. Existem as jazidas de matéria orgânica
solos com turfa ou solos orgânicos, onde se fazem, encontra-se algumas minas e se extraem essas substâncias úmicas para utilizar como condicionadores de solo na agricultura, né? E nós temos dois tipos, os ácidos úmicos e os ácidos fúlvicos. O que são, em termos de diferenciação, o que é que cada um tem que o diferencia e quais as características favoráveis ao uso na agricultura ou para as plantas, não é? Vamos lá. Eu vou começar primeiro pelos ácidos úmicos, não é? Os ácidos úmicos, eles são chamados grosseiramente no meio como as substâncias cimentantes do solo. Por quê? Porque os ácidos úmicos são formados, em sua grande maioria, logicamente depende do material o qual foi originado, eles geralmente são duas moléculas de ácidos carboxílicos e uma molécula de açúcar, né? E ela é naturalmente tem poucas cargas, mas tem menos cargas do que os ácidos fúlvicos e tem uma determinada ação estruturadora de solo, né? Na realidade, essa estrutura dos ácidos fazem com que eles consigam gerar, né, pontes e unindo partículas e se unindo e dando uma nova estrutura ao solo. É identificado que solos ricos em ácidos úmicos têm uma estrutura melhor, né? Eles são mais ricos em substâncias, em fibras, né? E eles fazem, de certa forma, uma estruturação de solo, promovendo uma maior porosidade, permeabilidade da água, friagem, o solo fica mais friável, né? Você tem oxigênio, né? É importante que se tenha oxigênio no solo, o solo seja bastante drenável, poroso, né? Friável, porque são condições ideais para o desenvolvimento da vida no solo, né? Por outro lado, nós temos os ácidos fúlvicos, que contêm inúmeros radicais carboxílicos e fenólicos e tem uma carga negativa da molécula global negativa. Isso faz com que ela tenha algumas características que favoreçam a melhoria dos solos. Por exemplo, elas conseguem fazer pontes com a molécula hidrogênio, né? E com isso fazendo com que você tenha uma afinidade grande com a água. Ela pode também se juntar e na sua hidrólise liberar nutrientes, né? Em função das suas características químicas, os ácidos fúlvicos também têm um potencial grande de retirar do solo nutrientes que estejam absorvidos no colóide mineral, nas argilas, né? Porque os ácidos orgânicos, eles são superiores em potencial de retirar nutrientes do solo ou de agregar nutrientes ao solo, levando a CTC, né, porque eles retiram minerais que estejam adsorvidos. Então, os ácidos fúlvicos, os ácidos úmicos orgânicos, eles são superiores aos ácidos minerais, aos colóides minerais, né, superiores em força e em constituintes minerais. Então eles são sempre superiores, né? Então os ácidos fúlvicos são responsáveis por disponibilizar os nutrientes ao solo, né? Enquanto os úmicos são responsáveis pela estruturação do solo, né? Esses são os objetivos que a gente tenta tirar deles quando aplica na agricultura, né? Como é que você vê? O que é isso? Aqui eu tenho no recipiente de vidro um ácido fúlvico. Na realidade, isso aqui é um fertilizante orgânico de um solo orgânico, né, no qual é extraído de uma jazida, né, uma jazida, na realidade daqui vem de uma jazida de leonardita, que é um solo orgânico rico em ácidos úmicos, rico em carbono, úmicos e fúlvicos, no qual é retirado esse material aqui e é comercializado. Isso industrializado, já tem inclusive inúmeras empresas. O amigo Tiago trabalha com um que eu testei, que é excelente, que é o titânio, né? E a gente faz o uso disso na agricultura. Logicamente, passando para nossa situação, utilizamos isso em nossos viveiros, com nossos bonsais, né? Mas é muito importante saber que todo nutriente que a gente usa, que a gente coloca nas plantas, ou que as plantas absorveram no seu ciclo de vida, ao final do seu ciclo, elas estão constituindo a parte estrutural, todo o tecido vegetal. Morto ou vivo, ele vai estar lá. E quando ele morre, uma folha cai, um animal morre, essa matéria orgânica, ao ser trabalhada pelo micro-organismo, ela vai condicionar
a formação das substâncias úmicas, no caso os ácidos úmicos também, tá certo? Isso é de extrema importância a gente saber, porque hoje a indústria, né, com o potencial que tem de desenvolvimento, sintetiza moléculas de ácidos úmicos e fúlvicos em laboratório, não necessitando ter uma jazida, e os enriquece com microelementos, mas o objetivo é sempre o mesmo, criar, não é? Adjuvantes, criar condicionadores de solo que vão melhorar o desenvolvimento dos vegetais, tanto no objetivo da produção agrícola quanto na ornamental, que no nosso caso é ornamental, né? Então é muito importante os ácidos úmicos, né? Eu gostaria de entrar em detalhes da molécula, né? De quantos carbonos existem na molécula. Na realidade, a riqueza, a quantidade de ácido úmico e fúlvico existente dentro de um determinado adubo orgânico depende da quantidade de carbono orgânico que exista nessa matéria orgânica. Se a matéria orgânica é rica em carbono orgânico, se o produto é rico em carbono orgânico, um percentual desse carbono orgânico são os ácidos úmicos e fúlvicos. Então, é importante saber disso, né? Você observar que percentual de carbono orgânico tem dentro desse produto, né? Logicamente, quando nós lemos o rótulo, a gente acha que é muito pouquinho. Esse produto tem 6 a 8% de carbono orgânico e tem 70% de ácido úmico, quer dizer que ou 70% de ácido fúlvico. Então, você fala, é muito pouco. Não, é muita coisa, porque é o produto final, ali só tem nutrientes com suas cargas, e isso faz um benefício enorme, né? E isso favorece a decomposição, liberação de nutrientes no solo, você conseguir fazer com que a sua matéria orgânica, que você constitui o seu substrato, né, você consiga disponibilizar o que tem de nutrientes nela para as suas plantas, para os nossos bonsais. Então, a utilização de ácido úmico e ácido fúlvico é de extrema importância, né? A quantidade que a gente usa para isso é muito pequenininha. Nós vamos usar 1 ml por litro e olhe lá, para pulverizarmos toda a planta e substrato e pulverizar diversas plantas. Com 1 ml em 1,5 litro você faz um banho aí de umas 10, 20 plantas, dependendo do tamanho, porte, vaso, etc. Então assim, é muito legal. Agora, vamos lá. Não é sozinho o principal fator para você ter sucesso no seu cultivo, né? Você precisa utilizar um substrato que tenha matéria orgânica, você precisa utilizar os ácidos orgânicos, você precisa utilizar a adubação biológica, micro-organismos, bactérias e fungos e etc., outros que promovem a decomposição da matéria orgânica, para que você tenha o objetivo alcançado, que é o desenvolvimento do seu vegetal, de sistema radicular, folhas, flores e frutos, não é? Isso precisa ter uma interação, porque na natureza é assim. Na natureza é assim, as plantas desenvolvem, chegam ao seu declínio, morrem, a biologia que está lá no seu equilíbrio, bactérias e fungos e nematóides e vermes de solo e fungos patogênicos, fungos benéficos, bactérias patogênicas, bactérias benéficas, tudo em simbiose, tudo nas suas proporções, uma controlando a outra e o ambiente se favorecendo dessa interação, né? Quando nós começamos a agredir o solo, por exemplo, produção agrícola, agressão ao solo, eu queimo a vegetação, eu passo máquinas no solo para gerar uma estrutura para poder favorecer o plantio, e com isso eu vou reduzindo o quê? Vou reduzindo a riqueza biológica, a riqueza mineral, a riqueza orgânica, que isso tudo exposto ao sol vai decompor, vai morrer, vai reduzir consideravelmente. E aí vem a necessidade de fazer o aporte de fertilizantes químicos para poder suprir o que a gente perdeu, né? Então assim, os ácidos úmicos e fúlvicos vêm com o papel de recuperar solos. Na realidade, eles são reestruturadores e por isso eles são tão importantes, não é? Então eu espero que eu tenha conseguido ajudar os amigos. Logicamente eu não fui tão profundo, até o objetivo não é esse, é mais orientar, né? Eu sempre recomendo que se vá atrás, que se estude, que pesquise. No Google tá cheio de informações sobre ácidos úmicos e fúlvicos. Nós temos um centro de pesquisa nacional, a Embrapa, que tem diversas publicações falando sobre isso. Existem
tem sites na internet, no próprio Google, você pode estar pesquisando sobre isso, não é? E você pode estar aplicando isso, e você pode estar fazendo o uso disso facilmente, não é? Logicamente entendendo que o uso tem que ser muito prudente. Se você usa quantidades excessivas, você pode matar a sua planta. Matar a sua planta porque você está mexendo em substâncias que interferem nos parâmetros físicos, químicos e biológicos do solo, né? Se você aumenta o pH demais, você reduz o pH demais, ou se você interfere no potencial de salinização do solo, você transforma o ambiente em um ambiente inóspito, e aí o efeito vai ser o contrário, você vai perder suas plantas. Então eu acredito que isso hoje é um caminho sem volta. Adubação orgânica, adubação biológica, essa interação é um caminho sem volta. É hoje o que tem de mais moderno e eficiente na agricultura, na produção vegetal, não é? E também na produção de ornamentais, e é o que a gente hoje tem usado, e eu recomendo muito que se faça o uso, mas que se estude, que saiba o porquê que você vai usar, em que momento você vai usar, qual o objetivo seu com isso. Existe, logicamente, uma interação dele com a microbiologia. Você também tem que usar os micro-organismos, né, que sejam os EMs, né? Hoje esse nome EM, ele é muito divulgado, né? E aí vem aquela loucura de se ir no campo coletar. E aí eu quero estar contribuindo com os amigos, de certa forma, preparar um outro vídeo falando sobre o que são os micro-organismos, como identificar, o que vai ser benéfico para você, para que a gente consiga fazer uma coisa sem problemas, né? Com eficiência, que funcione, que seja legal, natural, que não traga nada de danoso para você, seu viveiro, sua família, né? Então, assim, esse é o objetivo, tá? Eu espero que eu consiga ter ajudado, contribuído com os amigos. Estou sempre à disposição. Se precisar, pode entrar em contato aqui pelo e-mail, pelo Google, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. A hora que precisar, eu vou estar à disposição dos amigos, ok? Obrigado pela atenção. Eu vou passar esse vídeo para o nosso amigo Tiago, uma vez como eu tenho essa amizade, essa vontade de ajudar, e o amigo sempre me pede algumas orientações, e eu vou estar sempre à disposição. Então, mais uma vez agradeço, e aí ficamos para uma próxima, que será sobre a questão dos micro-organismos. Obrigado, bom dia.